Jairo, fui conversar com algumas fontes do Palácio do Itamaraty para sentir um pouco qual é o clima de expectativa em relação a esse encontro, né? É importante a gente contextualizar que a expectativa inicial era de que esse encontro pudesse ter ocorrido na segunda quinzena do mês de março. No meio do caminho veio o agravamento do conflito com o Irã e isso mudou um pouco o rumo das coisas. Mas agora, fontes brasileiras pontuam que, já que se trata de um convite que foi reafirmado pelos próprios americanos, eles não trabalham muito com uma ideia que acaba gerando uma certa preocupação depois de um certo histórico de Donald Trump no ano passado. Vou trazer para vocês qual é, mas qual é a ideia? De que você tenha uma espécie de armadilha. E qual é esse histórico? Ele vem de fevereiro de 2025 e de maio de 2025, quando Donald Trump abriu as portas da Casa Branca para receber dois presidentes, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e o Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Nesses dois momentos do ano passado, a ideia que se teve foi de uma certa emboscada para esses presidentes. E por que uma emboscada? Porque houve um constrangimento. Com o Zelensky houve uma espécie de lavação de roupa suja, teve bate-boca. Com o Cyril Ramaphosa foi levantada a ideia de que, isso via Trump, de que a África do Sul persegue fazendeiros brancos. Então, questões muito delicadas que deram essa ideia de uma armadilha, de uma emboscada. Qual que é a percepção da ala majoritária hoje do Palácio do Itamaraty, tão próximo dessa ida do presidente Lula aos Estados Unidos na próxima quinta-feira para se reunir com Trump? A ideia é de que o convite partiu deles, foi reforçado por eles, que são os anfitriões, então eles minimizam as chances da gente ter algum tipo de emboscada que possa complicar a situação do Brasil, a não ser que os Estados Unidos possam já estar muito mergulhados em um clima eleitoral e tem sempre uma preocupação que não é de hoje que a gente traz aqui de alguma possível interferência americana no nosso cenário eleitoral. Fontes do Partido dos Trabalhadores, do governo como um todo, gostam de pontuar esse tipo de preocupação de que haja algum tipo de interferência. Mas ainda está no campo do a não ser. O Brasil vai para essa agenda, claro que com o intuito de gerar o menos possível de problema, essa tese que é defendida pelas fontes da diplomacia brasileira. Mas claro que você fazer a avaliação de cenário, e a pergunta que eu fiz para algumas fontes é bom ou não ter um encontro com Trump agora? A resposta, eles me dizem, fica para depois, fica para entender como é que vai ser a repercussão desse encontro para justamente conseguir driblar eventuais cascas de banana que possam ter e que possam influenciar, inclusive, no nosso cenário doméstico, no nosso cenário eleitoral. Agora, cada passo precisa ser calculado e até mesmo uma agenda lá fora pode ter influência no jogo eleitoral aqui dentro. Então, parte dessa percepção. O que vinha sendo construído e ao longo dos últimos meses a gente vinha perguntando um pouco sobre esse clima, já que havia a previsão de uma reunião em março, Jairo, era visto até com um certo alívio o fato de não ter sido cumprido esse cronograma inicialmente pensado. E por que um alívio? Porque aqui dentro a gente viu novamente o Lula endossando o discurso da soberania, porque politicamente isso trouxe frutos de popularidade para o presidente da República no ano passado, então eles andaram recuperando um pouco esse mote, e Lula também subindo o tom com as posições tradicionais do Brasil em relação a conflitos no Oriente Médio. Então, esses são pilares importantes para serem mantidos nesse momento pelo governo Lula. Então, aquele alívio do encontro não ter acontecido agora dá lugar a uma certa expectativa sobre o que vai acontecer, mas com aquele temor de uma armadilha ficando em segundo plano, pelo menos no discurso.